Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Cash com Incompany. Este é um episódio oferecido mais uma vez pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes. E hoje eu tenho a honra de receber dois convidados super especiais aqui. Nós vamos falar sobre vários assuntos. Então, eu quero dar as boas-vindas a eles, por favor. Seja muito bem-vindo, Cláudio Rodrigues, secretário municipal de urbanismo do município de Mogi das Cruzes, e o gerente regional do CREA São Paulo, Cledson Turra. Bem-vindos. Obrigado, eu agradeço mais uma oportunidade de estar com vocês para a gente discutir os avanços da cidade de Mogi das Cruzes, as inovações que a gente tem. E hoje a gente tem muito assunto para falar com o certificado de inspeção predial aqui. Perfeito. Muito obrigado, Kelly. Agradecer à Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes, na pessoa do nosso presidente Mauro Rossi, e ficar à disposição aqui para falar um pouco do nosso CREA São Paulo, as atividades que nós estamos fazendo aqui na região e em todo o estado de São Paulo. Perfeito. Bom, nós vamos iniciar a nossa conversa, aqui, nosso bate-papo, falando de uma novidade que acaba de entrar em vigor, né, secretário? Nós vamos falar agora da Lei de Inspeção Predial, que é algo que a cidade de Mogi das Cruzes está trazendo e eu tenho certeza que vai virar um espelho para as cidades, né, tanto da região como do restante do estado. E, secretário, por favor, a palavra é sua. Pode explicar para nós o que significa a lei? Claro. Há muito tempo aqui em Mogi das Cruzes, a gente tem a Associação de Engenheiros e Arquitetos muito atuante, né? Parcerias com o CREA, parcerias com o CAL, que são os conselhos regionais, tanto dos engenheiros, né, dos agrônomos, o CAL, dos arquitetos e urbanistas. E essa parceria a gente vem avançando cada vez mais. Além de pensar a cidade, a gente pensa muito nas questões das edificações, as questões edilícias, né? Tanto é que Mogi das Cruzes hoje já tem um código de obras e edificações muito atual, que nos ajuda a implementar e edificar cada vez mais as nossas edificações. Por mais que a cidade de Mogi das Cruzes seja uma cidade muito antiga, Kelly, a gente já tem as nossas leis, as legislações, elas são muito contemporâneas, para que a gente possa ter, sim, cada vez mais edificações sustentáveis, né, Cledson? Só que a gente não pode esquecer, uma cidade muito antiga tem edificações antigas, né? E essa foi a grande preocupação da classe técnica da construção civil, né, da cidade de Mogi das Cruzes, em discutir uma nova legislação. E esse processo foi capitaneado, né, pelo vereador Otto Rezende, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, quando, junto com a Associação de Engenheiros e Arquitetos, estabeleceu um projeto, uma etapa de trabalho, de entender as nossas edificações. E com isso se criou a Lei 7.658 e a Lei 7.840, que institui legalmente o certificado de inspeção técnica, né, das edificações em Mogi das Cruzes. Aí você vai me perguntar o que quer dizer isso, né, Kelly? Sim, é a próxima pergunta. Né? Então, qual é a nossa preocupação? Quanto mais tempo tem de construção uma edificação, por exemplo, 50 anos, edificações muito antigas de 50 anos, elas precisam ter o acompanhamento de um profissional para saber as condições de habitabilidade dela. As questões de segurança, né, as questões das instalações elétricas, das instalações hidráulicas, né, o funcionamento dessa edificação. Então, essa lei vai ajudar que os profissionais da construção civil, os engenheiros, os arquitetos, possam providenciar, né, laudos técnicos avaliando as condições dessas edificações. Perfeito. Já está em vigor a lei, secretário? A lei já está em vigor. Como a Prefeitura de Mogi das Cruzes, todos os procedimentos técnicos são realizados de maneira digital, né? Então, o cidadão não precisa mais ir na Prefeitura. A gente tem o portal da Secretaria de Urbanismo, que é o Sistema de Aprovação Digital, né? Essa solicitação, esse serviço já está disponível ao cidadão. Ele simplesmente vai entrar no Sistema de Aprovação Digital e vai seguir os procedimentos necessários para que a gente possa atestar, através desse certificado, que a condição da estrutura, né, da edificação, está condizente para que ela possa ser ocupada. Então, o primeiro passo para o munícipe é que ele entre no sistema da prefeitura e veja quais são as etapas que ele precisa cumprir. É isso? Na verdade, o importante é que ele tenha o conhecimento da legislação, Certo. que vai falar exatamente o que a gente precisa ter, né? Depois ele vai ter que ter o contato, né, ter o acesso, né, Cledson, de um profissional habilitado, um engenheiro, no caso do CREA, um profissional da arquitetura, um arquiteto na questão do CAL, que vai ajudar, né, o interessado, o proprietário do imóvel, a realizar um laudo, né, uma avaliação
dessa edificação. É como a gente chega no médico, né? A gente chega no médico para ver como está a nossa saúde e faz uma avaliação com diferentes exames. Na construção civil é da mesma forma, né? Os engenheiros, os arquitetos vão avaliar a condição de habitabilidade, de ocupação desse prédio, olhando as mais diversas áreas. Então, então, eu, sendo uma munícipe, eu tenho um imóvel na cidade, eu dou conta do que pede a legislação, entro em contato com a prefeitura pelo sistema digital, vejo quais são as etapas. Dentro dessas etapas, vai haver um profissional que eu vou precisar contratar e este profissional vai até o meu imóvel fazer a inspeção, ver o que falta, o que não, e vai me dar essa consultoria, digamos assim, Cledson? É assim que funciona? Bom, essa lei aí, eu acho que é um passo muito grande aí para a municipalidade. Parabéns, Cláudio, parabéns a todo o vereador também que colocou toda essa lei em votação, né, e aprovou. É super importante, porque o que acontece hoje com essas edificações já habitadas, muitas das vezes tem atividades a serem executadas, manutenções periódicas, e infelizmente, muitas vezes é feito por um leigo, né? Então, a intenção é justamente que todas essas atividades das diversas modalidades, tenha assim um profissional devidamente registrado, seja no CREA, seja no CAL, dentro da atividade do CAL, mas que tenha aquele conhecimento técnico, né? Isso daí é o que o CREA São Paulo mais preza. Nós já viemos fazendo algumas atividades, forças-tarefas aqui na região, justamente dentro dessa modalidade de condomínios habitados. Por quê? Muitas das vezes, esses condomínios, seja ele o síndico ou a própria comissão, contrata essas atividades. Mas será que contrata corretamente? Contrata um profissional habilitado por aquela atividade? Então, é isso, só vem a contribuir, né? Vamos fazer uma nova etapa aqui em Mogi, região, justamente nessa atividade de condomínios já habitados, seja ele comercial, seja ele residencial, e vamos, logicamente, ir em cima dessa lei recém-aprovada, Cláudia. Nós vamos fazer bastante isso daí, vamos divulgar também, né, o trabalho, mesmo porque em vindo com o termo de cooperação técnica que o CREA tem, muito bom aí com a municipalidade. Secretário, esse processo digital, ele vai haver um custo para o munícipe, além do que ele precisar de um apoio de um profissional externo? Na verdade, ele vai ter um valor muito pequeno em função de se protocolar esse pedido dentro da prefeitura e um valor de expedição de R$ 116 do certificado. Então, face ao benefício de você ter a sua edificação, né, vamos dizer, com a saúde da edificação, você sabendo exatamente como ela está, é um valor muito pequeno, né? O maior investimento que eu acho que a gente tem é justamente a gente fazer uma ação preventiva de entender como estão as nossas construções, né? Porque a partir do momento que a gente tem um colapso estrutural ou a gente tem algum sinistro por algum problema de instalação elétrica, né? Algum problema de instalação hidráulica, ou acaba sendo esse investimento para regularizar a sua edificação muito maior. Então, a ideia que a gente tem aqui é todo um trabalho junto com a sociedade de Mogi das Cruzes, um trabalho justamente de conscientização. O quanto é importante a gente ter essas edificações, a gente avaliando as condições dela. É importante dizer também, Kelly, que essas edificações, o que acontece? Né? Edificações novas têm o período de garantia, o que a gente está olhando são as edificações já com uma idade de construção mais avançada. Então, a lei ela começa a prever essa avaliação justamente no 15º ano. Então, do 15º ano de construção dessa edificação até 30 anos, você vai fazer esta avaliação a cada 5 anos. Sim. E aí, essa periodicidade vai caindo até quando a gente chega a 50 anos, que aí as edificações mais antigas vão fazer essa avaliação anualmente. Então, existe uma periodicidade de acordo com a antiguidade da edificação que a gente vai ter esse período para fazer essa avaliação. Perfeito. Com a lei em vigor agora, existe algum prazo separado por esses tempos? Quanto tempo o munícipe tem para poder entrar com esse pedido do certificado? Na verdade, a gente já está fazendo um trabalho desde a sanção da lei, um trabalho muito importante com a Associação de Engenheiros e Arquitetos, que o objetivo da prefeitura é a prevenção. O objetivo da Associação de Engenheiros e Arquitetos, quando propôs essa lei com o Poder Legislativo, com os vereadores, é que a gente tenha uma cidade cada vez mais sustentável. Né? Então, a lei já está valendo, a gente diariamente na prefeitura, através do nosso canal de comunicação, está orientando os cidadãos que ainda têm dúvida, mas a ideia da prefeitura não é punir.
né? Nesse Sim. momento é um processo de conscientização. A gente, lógico, tem um olhar para a cidade, a gente conhece onde estão as edificações, vamos dizer, mais antigas, que podem exigir um nível de cuidado maior nesse começo de aplicação da própria legislação, e essa é a atuação da prefeitura. Então, o cidadão tem um tempo, né, já de começar a olhar a sua edificação, procurar um profissional habilitado do CREA ou do CAL, dentro das suas especificidades, importante que o Cledson disse, né? A gente tem, quando a gente vai olhar edifício, a gente tem vários temas, né? Várias disciplinas que vão ser olhados pelo engenheiro civil, vai ser olhado pelo arquiteto, né? Pelo engenheiro mecânico, né? Então, cada profissional nas suas competências vai ajudar a encontrar essa regularidade. São vários profissionais envolvidos, né? Sim, bastante. Você quer falar um pouquinho disso? Falo sim. Inclusive, o que acontece? É muito triste para o nosso sistema, para o CREA, seja para o CREA ou para o CAL, quando tem um sinistro. Né? Então, infelizmente, às vezes, muito dos sinistros é justamente a falta de manutenção, a falta de conhecimento técnico naquilo que poderia ter uma periodicidade. Né? Seja um elevador, seja uma parte elétrica, seja o que for dentro de um condomínio. Então, tem elétrica, mecânica, toda a parte de ar-condicionado, a parte de acessibilidade, que a gente também pega bastante aqui na região. Então, é assim, essas atividades, quando o condomínio trabalha com a prevenção, o gasto é muito menor. Né, do que ter, de repente ter uma fatalidade, como acontece muitas vezes, e temos que apurar. Né? Infelizmente, por quê? Por uma falta, e assim, o que a gente sempre é bom alertar, que se por acaso seja o síndico, a comissão, se de repente não contrata aquele serviço, quem assume o risco daquela fatalidade é a comissão, é o condomínio. Né? Então, ninguém quer ter uma fatalidade dentro do condomínio. E quando contratar, sempre contratar corretamente. O que nós temos de parceiros aqui? Associação. Então, hoje, se você perguntar para a gente, Cledson, quem pode fazer esse tipo de atividade? Eu vou encaminhar para a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Mogi das Cruzes e eles vão indicar ali um profissional que possa responder tecnicamente por essa atividade, seja aqui, seja em qualquer outro município. Né? O CREA não tem essa performance de indicar profissional X ou Y, mesmo porque a gente é um conselho de fiscalização do exercício. E o munícipe, então, ele pode procurar a associação e solicitar indicação de profissionais. Então, Sim, a associação ela vai ter esse papel de ajudar o munícipe a encontrar o profissional que ele precisa para o caso dele, é isso? Sim, eles têm um cadastro de profissionais ali que tem esse conhecimento técnico dentro do próprio município. Né? Não sei se na prefeitura tem algum cadastro a mais, Cláudio. Na verdade, a gente utiliza essa grande parceria que a gente tem com a Associação de Engenheiros e Arquitetos. Né? Todo cidadão pode contatar a associação, que tem ali profissionais especializados para esse tipo de assunto, né? E vão poder auxiliar na elaboração desses pareceres, desses laudos que vão formar esse processo junto à prefeitura. Bacana. Queria que vocês falassem um pouquinho do termo de cooperação que foi feito a respeito desse assunto em Resfante. Quer falar? Na verdade, a prefeitura de Mogi das Cruzes, né, sempre fica atenta aí às grandes parcerias, né? E o CREA é um grande parceiro, né? Há muito tempo a gente já vinha atuando junto, mas quando a gente atua a partir, né, de um termo e acaba oficializando isso, né, Cledson? A nossa atuação se potencializa. Sim. E hoje a gente, com essa parceria firmada com o CREA, a gente tem uma grande interlocução, né, nas questões de fiscalização da cidade. Né? A cidade é um organismo vivo. Então, a gente, todo dia, em cada bairro de Mogi das Cruzes, a gente tem uma construção acontecendo. Né? Nosso corpo técnico de fiscalização não consegue cobrir toda a cidade. Né? Mas quando a gente tem parceiros como o CREA, que vai avaliar com os projetos aprovados, se aquela obra está sendo executada, né, que foi informada a prefeitura que tem um profissional habilitado, tem um engenheiro responsável por aquela obra, né, não só o nosso corpo técnico está apto a fazer essa verificação, mas como o CREA também, além de operações conjuntas que a gente faz. Né? Então, quando a gente acaba identificando algumas necessidades de ações conjuntas de fiscalização, sejam em loteamentos, condomínios, para verificar se as construções estão sendo edificadas conforme foram propostas no seu licenciamento, esse é um dos objetivos que a gente tem com o CREA e a gente vem explorando. Acho que o fruto até dessa própria lei que a gente está discutindo hoje aqui é muito dessa força conjunta,
né, que não só o poder público, a prefeitura, né, o poder legislativo, os vereadores super antenados, até interessante quer dizer que a iniciativa da lei do certificado de inspeção predial não é de um vereador engenheiro, de um médico que assistindo, né, o Otto Rezende assistindo um programa na TV, viu um colapso estrutural da edificação e ficou muito preocupado. Então, essa é a importância da sociedade junto se articular para que a gente realmente tenha um avanço. A gente está falando da área da engenharia civil aqui, hoje a gente tem inúmeros avanços tecnológicos, né? Mas a gente tem que se preocupar, sim, né, com o nosso patrimônio edificado. Então, essa parceria com o CREA, sem dúvida nenhuma, tem trazido grandes avanços para a Prefeitura de Mogi das Cruzes. E aí eu só agradeço você, o Johnny, né, o nosso presidente, sempre por estar muito próximo de nós. Perfeito. Não, e é assim, a gente não o que a gente sempre fala é o seguinte, o CREA não faz nada sozinho, né? A gente faz com parceiros. Então, o mais interessante é que nesse termo de cooperação técnica é justamente isso. Nós também, dentro da legislação legal, nós temos um limite, né? Então, não temos poder de embargo. E aonde que entra? Entra a prefeitura, né? Agora, se tem um profissional devidamente habilitado, será que ele tem a competência técnica para realizar aquilo? Então, é isso também que a gente, junto com a prefeitura, nós fiscalizamos, nossos agentes fiscais, eles estão diariamente, né, em loco, na rua, seja o que for, seja uma denúncia de um munícipe não identificado. Então, a gente está diariamente justamente para coibir qualquer tipo de atividade que tenha dentro do município que não tenha um profissional devidamente habilitado, né? E também, logicamente, coibir também profissionais que, de repente, está fazendo alguma atividade que não corresponde à sua atividade técnica. Que, infelizmente, cada profissional tem que ser especialista naquilo que lhe compete, aquilo que estudou, né? Então, esse termo de cooperação técnica com o município de Mogi das Cruzes, nós temos aqui, nós temos em Suzano, nós temos em toda a região. É interessante que essas associações do Alto Tietê aqui, as prefeituras, elas são muito próximas do CREA, né? Então, nós temos aqui em Mogi, temos em Suzano, temos em Itaquá, temos em Poá, estamos fechando agora em Ferraz de Vasconcelos, que pega toda essa jurisdição. Temos também um bom relacionamento com Guararema também, Biritiba, Mirim e Salesópolis. Então, todas essas atividades, e é uma área gigantesca de mananciais também, né? Então, são áreas assim que o CREA São Paulo ele preza muito, muito mesmo para a preservação. Então, inclusive, depois vou falar de algumas atividades que nós estamos fazendo aí, referente a esses mananciais. Inclusive, o CREA tem uma parceria muito forte com a associação, né? Sim. E a associação ela vem para trazer esse braço de auxiliar o CREA a preparar os profissionais para que eles estejam aptos a fazerem os seus serviços e não estejam na iminência de uma fiscalização, né, do CREA. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do papel da associação na trajetória até a aprovação, essa lei entrar em vigor. Secretário, pode falar. Bom, a Associação de Engenheiros e Arquitetos, ela convive com a gente nas mais diferentes temas, né? Sejam nas leis urbanísticas, acho que é importante a gente falar, ajudando desde a elaboração do plano diretor, né, que é a lei que pensa sobre o ordenamento territorial da cidade. Agora a gente está passando por 2 processos de atualização de 2 importantíssimas leis na nossa cidade, que é a lei de parcelamento do solo, né? E aí é importante dizer que a contribuição da Associação de Engenheiros e Arquitetos não vai somente, né, na questão técnica, vai além, vai da participação do Conselho Municipal da cidade, né? Então, hoje a associação ela tem uma cadeira no Conselho Municipal da cidade, ajudando a liberar essas leis que nos permitem avançar. Tem também, ao longo desse ano, uma grande participação da associação na revisão do zoneamento. Quando a gente fala num período pós-pandemia, que a gente quer gerar o desenvolvimento econômico, a gente tem que olhar para as nossas atividades, né, tem que olhar para regiões da nossa cidade, e o zoneamento é uma importante ferramenta urbanística para isso. E até chegar no momento onde a gente está falando única e exclusivamente da edificação, né? Então, essa participação da associação, ela é contínua, seja na construção participativa das leis, e aí eu já agradeço, porque sempre a associação abre as portas da sua casa, né, para a gente discutir com a população. A gente tem que ter essa participação social cada vez mais relevante na nossa sociedade, né? Depois que acontecem as coisas, que a gente tem um colapso de uma edificação, ou tem
como a Boate Kiss. Foi um caso que marcou muito a vida da gente, né? A gente não pode deixar para só depois que acontecem esses eventos, né, negativos na vida da gente, que a gente tome solução. Então, aqui a gente está vendo um caso que justamente a gente está se antecipando, né, olhando justamente para esse cuidado e que a gente possa trazer para a sociedade uma série de benefícios. Perfeito. Voltando um pouquinho, secretário, fala para mim um raio-x da cidade em termos de edificações. Assim, a gente sabe, Mogi é uma cidade antiga, a gente vê muita edificação antiga, mas como que tá esse cenário, assim? Porque é uma cidade também que vive um boom imobiliário muito grande. Como que você enxerga esse cenário? Importante dizer de Mogi. Mogi tem características muito próprias, né? É uma cidade de 462 anos, então é uma cidade muito antiga, com um patrimônio ambiental muito relevante, né? Então a gente tem a Serra de Itapetí, a Serra do Mar, né? O Rio Tietê, que nasce aqui na cidade vizinha de Salesópolis, passa para a nossa cidade num percurso de 35 quilômetros, e a cidade de Mogi, ela cresceu no sentido leste-oeste. Muito isso em função da linha férrea e muito em função do próprio Rio Tietê, né? Hoje a gente tem aproximadamente em Mogi das Cruzes mais de 100 mil edificações, né? Então a gente tem edificações que isso a gente pode identificar através do cadastro imobiliário de Mogi das Cruzes, né? E a gente também tem 40% da nossa cidade é área urbana e 60% área rural. Por que isso? Porque o Cledson sabe que Mogi das Cruzes ainda tem uma grande produção agrícola significativa de hortaliças que abastece toda a região, né, metropolitana de São Paulo. Então, essas construções, elas são cadastradas na prefeitura, a gente tem um inventário dessas construções, por isso que muito parte da lei vai ser consultando os dados que a prefeitura já tem, né, e muitos dos dados que a prefeitura acaba tendo quando a gente tem a construção e o licenciamento desses projetos. Agora, a cidade de Mogi é uma cidade que cresce muito, muito dinâmica, né? Hoje a gente está aqui na região de César de Souza, gravando o podcast, que é uma região que vai crescer muito nos próximos anos. Já cresceu bastante, né? Já cresceu muito, e para isso que a gente tem que ter as leis urbanísticas, para que a gente possa ter, né, desenvolvimento. Crescimento é diferente de desenvolvimento. Então a gente pode ter um crescimento desordenado, que é uma pressão numa cidade grande, mas a gente quer se desenvolver. Para isso a gente tem uma série de instrumentos hoje, e a gente pode falar, voltando à pergunta anterior que você trouxe, né, da participação da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Um dos grandes instrumentos que a gente tem hoje é o estudo de impacto de vizinhança, o WAVE, né? Então o Estatuto da Cidade, ele estabelece para que as cidades grandes tenham esse instrumento urbanístico para que avalie quando um grande empreendimento vai se instalar em determinada região da cidade, para que ele possa mitigar, né, esse desenvolvimento e esse crescimento, né? Então a cidade de Mogi das Cruzes vem crescendo muito, a gente tem grandes parceiros na cidade que ajudam a conduzir essa indução. E mais do que isso, né, quando a gente está falando da gente ter esse setor da construção civil muito pujante, além do desenvolvimento econômico, a gente está falando de qualidade de vida, né? Então a cidade de Mogi das Cruzes sempre tem esse olhar nessas mais diversas esferas, né, seja no plano diretor, seja no zoneamento, no parcelamento do solo, né, atraindo essa geração de empregos, mas criando possibilidades que a gente tenha um desenvolvimento urbano sustentável. Perfeito. Cledson, como fiscalizar uma cidade, como bem o secretário diz, com um crescimento pujante? Como que o CREA consegue trazer essa segurança, né, para que eu acho que é muito disso, é trazer esse olhar seguro de que o meu município está se desenvolvendo, a prefeitura tem feito a parte dela, os braços de ajuda também, mas é preciso fiscalizar, porque ao mesmo tempo que cresce, atrai muitos olhares, né? Sim. Qual que é a atuação do CREA nisso? Então, a atuação do CREA hoje, de uns tempos para cá, a gente vem trabalhando através de forças-tarefas, né? Então, nós temos aqui no município de Mogi das Cruzes, nós temos uma base nossa, uma unidade nossa do CREA São Paulo, que é a unidade de gestão de inspetoria, e eu tenho 4 agentes fiscais direto aqui justamente para cuidar de Mogi das Cruzes e região. Além disso, se eu precisar fazer uma força-tarefa com 15, 20 agentes fiscais, nós temos autonomia, através do nosso presidente, de trazer a quantidade de agentes fiscais que tiver necessidade do município.
E nós estamos fazendo em várias partes do estado de São Paulo. Então, aqui a gente tem diversas fiscalizações, seja na área rural, porque a gente tem um cinturão verde aqui na região, que a gente tenta cada vez mais ter essa fiscalização para coibir algum tipo de atividade alheia ao nosso sistema. Então, a gente vem fazendo assim diariamente forças-tarefas. E os fiscais nossos ficam atentos muito para denúncias. O munícipe hoje ele denuncia bastante, não precisa se identificar. E além disso, a gente tem as comissões auxiliar de fiscalização. Porque quem conhece realmente o município são os profissionais que aqui estão. Então nós temos chama-se CAFs, né, que são comissões de fiscalização, na qual tem um representante do presidente Vinícius de cada modalidade. Então a gente reúne mensalmente e aquele profissional daquela modalidade aponta quais são as atividades aqui a serem fiscalizadas ou a serem dadas, de repente, um foco um pouco mais avançado ali, né? Então a gente tem aqui. Nós temos em Suzano, temos em Poá, Itaquá, Ferraz e Vasconcelos. E temos também representantes em Biritiba, Mirim, Salesópolis e Guararema. Então, cada lugar desse aí nós temos os nossos olhos, nossos inspetores ali para estar nos indicando o que fiscalizar e como fiscalizar. Perfeito. Se eu sou uma munícipe e eu vejo algo que para mim parece irregular, qual é o caminho da denúncia? Para quem eu faço uma denúncia? A denúncia, muitas das vezes, a gente denúncia pelo nosso site, pode ser pelo nosso site. Pelo site do CREA. Pelo site do CREA São Paulo. Muitas vezes também, aquele profissional que é o representante nosso, ele é um contato ali dentro do município. Muitos munícipes, às vezes, o procuram para ter, de repente, uma orientação. Então, e assim, a gente fiscaliza, seja denúncia anônima, seja identificada. Lógico, quando é identificada, a gente consegue dar um retorno para aquele munícipe. Mas nós fazemos diariamente e não temos, e a ação é rápida, porque a gente tem agentes fiscais aqui lotados, né? Então fica muito mais prático aí soltar nossa fiscalização para fazer o que tiver necessidade. E ainda tem a própria atuação, né, da prefeitura, os próprios fiscais, né, da prefeitura, secretário. Eu acho que o que você falou agora, Kelly, é fundamental para a gente ter esse olhar estratégico, né, de atuação na cidade. Hoje essa parceria que a gente tem com o CREA, ele possibilita, independente se chega essa questão via, né, CREA ou via ouvidoria da prefeitura, né, automaticamente a gente já se reúne, a gente já troca informações e muitas vezes é uma operação conjunta. Recentemente a gente teve há menos de um mês um sinistro de uma edificação que colapsou num condomínio residencial aqui em Mogi das Cruzes. E tanto essa informação chegou via CREA como chegou via prefeitura. E na mesma manhã, né, as equipes de prefeitura e do CREA estavam juntas lá para verificar, primeiramente pensando na segurança das pessoas que habitavam ali e segundo, depois para a gente tomar as devidas, né, informações que eram necessárias, tanto do ponto de vista profissional pelo CREA e a prefeitura do ponto de vista legal da edificação, né, e se tinha toda a documentação necessária. Perfeito. Falando em prédio residencial, o munícipe que mora em apartamento, como que é essa parte? Se a inspeção ela tem que ser estrutural, quem que solicita o certificado para a edificação? Quem vai solicitar vai ser o condomínio, né? Então, com certeza, o síndico vai tomar todas as providências necessárias, ele já faz essa gestão, sim, né, Cledson? E ele vai tomar esse cuidado, né, de ter esse certificado de inspeção predial de acordo com a periodicidade da edificação. Então, é o síndico que vai caber fazer isso com validação, né, de todos os outros moradores. Perfeito. Então, para quem mora em apartamento, precisa vai tomar cobrar o síndico para fazer essa... Por isso que na reunião que a gente teve na Associação de Engenheiros e Arquitetos, a gente teve aí, né, os representantes, né, as organizações dos condomínios em Mogi das Cruzes, justamente nesse sentido de orientá-los quais são os procedimentos necessários, né? O próprio representante da parte de condomínio da OAB estava presente e deve também estimular essa divulgação nos mais diversos setores da cidade para que a gente possa ter aí o entendimento da legislação. Maravilha. Cledson, você acha que os profissionais técnicos aqui de Mogi das Cruzes estão prontos para atender essa demanda que vai surgir, que vai ser uma demanda grande, né? Demanda grande. Bom, entendo que sim. E assim, o CREA São Paulo, junto com a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Mogi das Cruzes,
ele desenvolve um trabalho justamente para capacitar esses profissionais também. Então, se a associação entender que tem profissionais que de repente precisa de um curso, seja alguma coisa que seja, ele pode pleitear isso junto ao CREA São Paulo, e a gente dispõe, seja de profissionais, seja de verba, para que seja assim, esse profissional seja capacitado para essas atividades. É uma atividade que vai gerar uma demanda muito grande de profissionais realmente, né? vai gerar. Então, se o profissional por acaso não se sentir, de repente, muitos profissionais muitas vezes se sentem um pouco fora do mercado, né? Então ele pode se reciclar, né? Então nós temos hoje alguns workshops, nós temos programas de capacitação para todos esses profissionais aí. Vocês vão fazer alguma coisa específica aqui no município para essa lei? É assim, entendemos que se a Associação de Engenheiros e Arquitetos entender assim como ela também fez um trabalho recentemente junto com o Cláudio de divulgação, nós tivemos presente na associação, participamos desse start dessa lei, né? Entendemos o seguinte: se a associação entender que de repente os profissionais não estão capacitados, eles têm sim como pleitear, tem sim como fazer sim esse curso, seja um workshop, o que é que seja. O CREA São Paulo está aí para apoiá-los no que tiver necessidade e capacitá-los. A intenção é capacitá-los. E falando nessa palavra, o CREA ele tem muito desse papel, né, de formar o profissional. Eu queria que você falasse um pouquinho do CREA Capacita. Então, o CREA Capacita hoje é um programa justamente para dar essa capacitação profissional, seja ao colaborador, porque o CREA Capacita também é para os colaboradores do conselho, seja para os estudantes, a sociedade e os profissionais registrados. Os profissionais devidamente registrados, sim, logicamente, muitas vezes pode ter algum curso de pequena, média ou grande duração. Tudo vai da necessidade daquele profissional. A gente sempre identifica eles seja pela associação. O CREA Capacita hoje ele funciona, ele é ministrado na nossa sede Angélica, né? É ministrado na nossa sede Angélica, mas também veiculado por um sistema online e tudo mais. Inclusive, recentemente, o CREA São Paulo assinou alguns termos de colaboração técnica para participar desse CREA Capacita, inclusive outros estados. Pará, Amazonas, Minas Gerais, Rio Grande do Norte. Então, todos esses profissionais também podem utilizar dessa ferramenta nossa de capacitação profissional, que foi um termo que o CREA São Paulo também disponibilizou para esses outros estados. Então tem funcionado muito bem. Nós temos uma agenda aí bem interessante. Só para você ver, hoje vai ter uma inspeção predial, vai ter no CREA Capacita, hoje, dia 25, vai ter justamente um workshop sobre inspeção predial, ministrado por o presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações Perícias do Estado de São Paulo. E esse conteúdo vai estar disponível vai estar disponível na rede de vocês. Exatamente. Então, assim, o profissional muitas vezes ele pode se inscrever e ali também ele vai ter também ali um certificado de participação, né, validando a participação dele. Então, é bem interessante, né, e sempre com renomadas instituições, seja ela, nesse caso, a IBAP. Nós temos também a Universidade Univesp, temos diversas universidades aí que nos apoiam aí na capacitação profissional. Perfeito. Então, é bem interessante. Secretário, como você está sentindo a aceitação do público com essa nova lei, com esse novo movimento que as pessoas vão precisar fazer? Eu acho que a gente tem um papel muito importante, Kelly, e aqui acho que o podcast serve para transmitir essa mensagem, né? A gente precisa ter uma mudança de comportamento, né? Tudo que a gente faz na vida, a gente sempre deixa para depois, quer correr atrás, né? E a gente tem que mudar um pouco essa visão, né? A gente tem que ser muito mais preventivo do que corretivo. Então, todo esse processo que a gente está fazendo, a gente entende que é um bem que vem para a sociedade, né? A gente acabou de falar aqui dos profissionais que se capacitam, né? Isso é fundamental, isso traz segurança para a prefeitura na hora que ela recebe essa documentação, ver a qualidade do entendimento desse profissional no exercício da sua profissão, né? E para a sociedade, esse instrumento, como certificado de inspeção predial, ele vai justamente valorizar a atuação dos profissionais, né, da construção civil para a própria sociedade. A gente ainda tem um país muito informal, né, de autoconstrução.
Infelizmente, a gente tem que desburocratizar, a gente tem que trazer transparência, a gente tem que facilitar a vida do cidadão. Então, a cidade de Mogi das Cruzes, nesses últimos 9 anos, tem trabalhado muito na implementação de serviços digitais, né? Da gente trazer a inovação, mas como facilitador na vida do cidadão. Antes, a gente demorava para fazer a aprovação de uma residência aqui em Mogi das Cruzes mais de 90 dias. Hoje, com o sistema de aprovação digital, o profissional sendo qualificado, a gente consegue fazer em até 5 dias. Isso o que ajuda? Ajuda a gente a tirar a informalidade, né? Porque muitas vezes o cidadão, se ele não tem acesso a um profissional ou se ele tem um custo muito elevado para fazer, né, esse licenciamento, ele acaba atingindo a construção informal que a gente está falando. E aí este é o grande problema, porque a gente pode ter edificações que não foram calculadas, né, a estrutura, a fundação, né, a superestrutura. Então, esta é a nossa preocupação. A partir do momento que a gente tem os profissionais, né, mais acessíveis ao cidadão, a gente encurta esse caminho, a gente tem uma mudança de comportamento e a gente começa, né, não só trazer a segurança, mas também a gente valorizar, né, os profissionais da construção civil. Mesmo. Então, é uma mudança de comportamento mesmo. E falando em valorizar, como que você acha que uma lei como essa, eu entendo que ela valoriza, né, o investimento feito no município? Sem dúvida nenhuma, né? Nós já estamos sendo procurados por outras cidades para conhecer a iniciativa, né? O próprio CREA, grande parceiro nosso, percorre o estado e tem, né, em outros estados trabalho muito parecido com isso. Nós temos o conhecimento hoje que ainda está, né, na Câmara de Deputados e no Senado Federal uma legislação, como a gente tem aqui no município, para nível nacional. Né? Então, a gente está na vanguarda disso, a gente está se antecipando nesse sentido. E, sem dúvida nenhuma, é fundamental que a gente dê esse passo. Né? Se a gente está falando de uma cidade que está aqui situada na região metropolitana, né? É uma cidade que se desenvolveu muito, mas que tem vários desafios, a gente precisa estar preparado, né, do ponto de vista legal para que a gente possa aí responder para a sociedade uma cidade mais sustentável. Perfeito. E a legislação anterior, a Lei de Inspeção Predial, essas construções novas, elas já estão inseridas já nesse novo momento, certo? Sem dúvida nenhuma, né? Então, todas as construções que a gente tem é justamente a preocupação que a gente tem para saber as condições dela. Né? Sem a legislação, a gente não tinha um respaldo legal para o próprio fiscal, para o próprio engenheiro fazer a avaliação das condições dessa edificação. Agora a gente tem um respaldo legal através dessa legislação, né? E muito mais do que isso, a sociedade técnica, né, está imbuída, seja através da parceria com a Associação de Engenheiros e Arquitetos, com o CREA, com a própria prefeitura, né, para que a gente possa, sim, ter esse inventário, né, e daqui a alguns anos a gente vai falar o seguinte, a gente tem aqui um grande raio-x da cidade de Mogi das Cruzes e das condições das suas edificações. E isso é fundamental para que a gente possa estabelecer políticas públicas dentro da nossa cidade. Perfeito. Cledson, vocês que percorrem o estado todo, como que você vê essa lei para os outros municípios? Há um interesse? Já existem municípios no estado com a mesma legislação? Qual que é o olhar que vocês têm a respeito disso? O olhar que nós temos é justamente assim, eu acho que cada município, nós temos 645 municípios no estado de São Paulo, então eu acho que tudo que for de legislação boa para aquele município, e essa interação é bem interessante entre os municípios, né? Porque ninguém resguarda, fala, não, essa lei aqui, não, a lei pode ser, e os municípios vão procurando, para o CREA São Paulo é importantíssimo isso daí, porque cada vez mais o que acontece, uma coisa é a gente fiscalizar quando se tem a lei. Então, se tem a lei é para ser seguida. Então, se o profissional, qualquer profissional dentro do município de Mogi das Cruzes, se por acaso ele não quiser entender essa lei, ele vai ter problema, porque assim, é a lei do município, é a lei maior. Né? Então, entendemos que os demais municípios do estado de São Paulo cada vez mais vão se adequar às legislações. O que a gente sempre fala também que muitas vezes com essa lei você vai acabar o próprio condomínio, o próprio síndico, aquela comissão vai contratar profissionais técnicos. O que a gente fala é o seguinte, muitas das vezes eles acabam, infelizmente, algumas atividades
desenvolvida por leigos e eles pagam muito mais caro. Né? Então, às vezes você vai contratar uma pessoa, ele vai superdimensionar uma estrutura, né? Seja ela em aço, seja ela em concreto, quer que seja. Então, quando você contrata um profissional, muitas vezes é uma economia. A gente sempre fala assim, lógico, tem o honorário do profissional, mas você tem aquela segurança e se acontecer qualquer problema naquela edificação, o condomínio está respaldado, porque tem um profissional técnico respondendo por ela. Então, hoje, se tem essa inspeção, esse profissional também que vai fazer esse laudo, ele tem uma responsabilidade muito grande. Porque se porventura, de repente, ele laudar esse condomínio sob estrutura e de repente ter um problema dentro de um curto prazo de tempo, ele pode responder tecnicamente por aquela atividade. Né? Porque ele teve aquela responsabilidade de dar segurança àquele edifício. Né? Então tem todo um trabalho aí, um trabalho conjunto aí, junto com a fiscalização do CREA São Paulo, também nessa lei, e nos demais municípios. Certo. Para a gente poder contratar em busca de um profissional, um dos caminhos é conferir, né, avaliar se ele está perante os seus Isso. conselhos, né, Sim. técnico. Mas o que mais? Qual mais informação o munícipe ele pode estar preparado para ele poder escolher um bom profissional para auxiliá-lo nesse momento? Entendemos, assim, a gente sempre divulga muito a associação. Né? Porque, assim, por mais que nós tenhamos 350 mil profissionais dentro registrado hoje no CREA São Paulo, a gente não pode, de repente, indicar aquele um ou outro profissional. Então, a gente sempre pede para a sociedade chegar mais próximo da própria associação, que lá eles têm profissionais e também qualificam esses profissionais. Né? O CREA também tem esse cuidado aí de repassar uma verba para a associação também, destinada da própria RT do profissional que recolhe dentro do município de Mogi, a gente destina uma verba justamente para requalificá-los também. Então, acho que o melhor caminho aí, não vejo como se não for a própria Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do município de Mogi das Cruzes. Perfeito. E falando, né, de recolhimento de RT, eu imagino que pode haver aí uma guerra de preços pelos serviços, digamos assim, já que cada munícipe vai contratar o seu profissional. Existe o conselho, o CREA deve ter, né, uma tabela de honorários que o profissional precisa seguir, certo? A associação pode pedir essa tabela. Né? Então, quer dizer, o CREA, o que acontece? Dentro do município de Mogi, a Associação de Engenheiros e Arquitetos pode sim, eles podem, dentro de uma regularidade, conhecendo o município, eles podem pedir um registro de uma tabela de honorários. Né? Então, e o CREA registra e aí, ali dentro daquele município, pode ter aquele valor X. Tá? Então, isso daí também é uma autonomia da própria Associação de Engenheiros que representa aí os profissionais da região. Entendi. Mas o profissional, ele tem essa autonomia, então, de fazer... Eu estou fazendo um comparativo, por exemplo, com a OAB, né? Até o sindicato dos jornalistas tem uma tabela que ali a gente precisa seguir. Mas o profissional da área do CREA, ele tem essa autonomia para poder cobrar pelo serviço da maneira como ele entende? Ou existe um padrão? Ele tem essa autonomia. Certo. Logicamente, se ele cobrar por isso que é importante essa tabela. Essa tabela, acho que dentro do município, é assim, o que se aplica aqui, de repente não se aplica num município menor. Então, Sim. por isso que muitas das vezes essa tabela tem que ser uma tabela do próprio município. É uma realidade do próprio município, né? Então, por quê? Porque, de repente, algum município menor, aquele valor não... Então, o CREA também deixa essa autonomia aí de tabela de honorários aí para a entidade de classe, que é a Associação de Engenheiros. Perfeito. As fiscalizações do CREA aumentaram muito, né? Sim. Nos últimos anos para cá. Com base na fiscalização do profissional, né? Sim. O que mais vocês encontram nessas fiscalizações? O foco nosso não seria o profissional, seria a atividade. Né? Então, o que a gente sempre... Hoje, o nosso estado de São Paulo, com 645 municípios, nós temos uma estrutura... Hoje, o nosso estado ele é dividido em 12 gerências regionais. Nós temos 181 unidades de atendimento nosso. Nós temos 1.700 representantes do presidente dentro do estado de São Paulo. 130 agentes fiscais, quase 700 funcionários, todos esses voltados à fiscalização. Então, hoje, o que acontece? A gente
a gente tenta cada vez mais coibir que o leigo seja responsável por qualquer atividade dentro da nossa atividade técnica. Então, o que nós mais pegamos hoje, infelizmente, muitas vezes é o leigo. Nós pegamos muito leigo. E assim, a nossa fiscalização, ele é bom para o profissional, porque o profissional também começa a enxergar, começa a aparecer oportunidade. Quando se coloca uma lei dessa dentro do município e a gente começa a fazer uma fiscalização, aqueles profissionais que realmente atuam nessa área e têm um conhecimento técnico, eles não param de entrar trabalho. Né? Então, e a nossa fiscalização é muito isso. Onde nós passamos, com essas forças-tarefas nossas, a gente aquece todo um mercado. A gente vê, hoje mesmo, essa semana estamos fazendo 6 forças-tarefas no estado de São Paulo, né, com mais de 40 agentes fiscais envolvidos em diversas modalidades de fiscalização. Então, a gente vê um aquecimento muito grande, né, e isso daí vem mesmo com essas forças-tarefas que nós começamos a fazer de 2016, 2017. O ano passado nós tínhamos 400 mil ações, nós tínhamos como meta 400 mil, a gente atingiu 462. Esse ano é 600 mil ações de fiscalização. No estado todo. No estado todo. Né? Então, aqui em Mogi nós fizemos muita atividade. Em Mogi, em 2022, nós fechamos... Mogi, quando eu falo, lógico, é Mogi, Poá, Suzano, Itaquá, Ferraz, e Biritiba, Guararema. Então, a gente quase 20 mil ações de fiscalização nessa região. Né, em várias vertentes, seja pegamos postos de combustíveis, né, a gente fez muita força-tarefa em postos de combustíveis, na qual tem muita atividade de engenharia, hospitais, shoppings, edificações, né, residenciais, condomínios residenciais, seja ele residencial ou comercial. Pegamos o Cinturão Verde, pegamos muitas atividades, tem muitos produtores rurais na região. Então, a gente pega muita atividade, né? Então, é bem interessante, assim, a fiscalização é muito aquecida nessa região aqui. Como que é o universo ali na zona rural de Mogi? É intensa a fiscalização, as denúncias? Não, quanto à denúncia, não se tem muito. A gente pega, logicamente, algumas coisas dos produtores, né? Tem muita parte de produtores, mas a gente pega mais mesmo levantando toda uma atividade, quem são os produtores, quem são os responsáveis por aquele receituário agronômico, quem são os profissionais atuantes. Então, a gente pega mais nessa área aí mesmo, né? Essa área aí de atuação nossa, da fiscalização. Perfeito. Secretário, falando em Cinturão Verde, eu lembro quando eu fazia cursinho, já temos aí uns 20 anos. Antes de me formar na faculdade, eu lembro que eu fazia cursinho e tinha parte de geografia, falava-se muito na região de Mogi das Cruzes do Cinturão Verde, né? Como não espremer o nosso cinturão nesse desenvolvimento, nesse crescimento tão grande da parte urbana de Mogi das Cruzes? Como vocês têm cuidado disso? Isso é um ponto de atenção que você traz, que é um olhar estratégico da cidade de Mogi das Cruzes. Né? Se a gente quer ser uma cidade que respeita as suas características, a gente não pode esquecer do passado. Né? Em Mogi das Cruzes, a região do Alto Tietê tem esse traço no seu DNA, que é de uma agricultura muito forte. Né? Da região do cocoera, da produção das hortaliças, né? Da Mogi, a terra do caqui. Né? Então, a gente não pode esquecer das nossas características. Esse ordenamento territorial é ordenado justamente pelo plano diretor, né, que onde vai olhar quais são as regiões da cidade que tem um maior desenvolvimento urbano, quais são as regiões que são áreas de preservação, que a gente tem que ter um olhar especial. Né? E quando a gente trabalhou justamente na elaboração desse projeto de lei, que é o plano diretor, que é um projeto de 2019, né, projeto para quem se interessar, o plano diretor é a lei complementar número 150, de 26 de dezembro de 2019, e ali tem todas essas informações. Ela também vai falar da questão da agricultura. Né? Então, são as zonas especiais de interesse ambiental. Seja o ambiental de preservar a qualidade, né, desse ativo ambiental, ou de preservar também as questões das características da agricultura. Porque a gente está falando da agricultura, a gente precisa ter um bom solo, a gente precisa ter os recursos hídricos necessários, né, para que a gente tenha os nutrientes necessários na produção desses alimentos. E não se esquecer que você está trazendo um tema, Kelly, que é um dos grandes temas dos próximos anos, a produção alimentar. Né? A gente estava lendo hoje cedo, né, que a Índia vai passar ainda neste mês a China
né, no seu contingente populacional. Então, o Brasil, ele aqui perto dessas potências, né, do mundo, ainda é uma população pequena. Sim. Mas a gente tem que se preocupar, sim, né, não só com o ambiente urbano, tem que se preocupar muito com o ambiente rural. E no plano diretor, o que a gente fez? A gente foi olhar o nosso território, para onde a cidade cresceu, para onde a cidade se desenvolveu, e a gente acabou criando um zoneamento especial de contenção. Né? O que a gente está querendo dizer? Que justamente nessas áreas que são mais frágeis ou que precisam ser protegidas, a gente não pode ter especulação imobiliária, a gente não pode ter especulação urbana. A gente tem que desincentivar que a cidade cresça para essa região. Então, a gente acabou criando uma zona especial de contenção, onde o potencial construtivo é baixíssimo, ou seja, naquela região você não vai ter um incentivo de grandes construções habitacionais, ou um shopping, uma fábrica. Para isso, você tem que ter, né, o zoneamento, a lei de zoneamento, que vai estabelecer quais são os territórios, quais são as regiões da cidade que são ali específicas para receber esse tipo de empreendimento e esse tipo de qualificação. O cinturão diminuiu nos últimos anos? Eu acho que a grande questão não é na questão territorial, né? A área ela ainda está preservada. Mas, novamente, a gente tem que falar dessa transição de gerações, né? Então, um pouco do que o Cledson está falando aqui, né? A gente teve, no início da década de 30, 40, 50, a imigração japonesa, né, para o Brasil. Né? Ali na cidade de Mogi das Cruzes, nós temos muitos japoneses que contribuíram muito com o seu conhecimento, né, na expansão dessa atividade agrícola na nossa cidade. Agora, é notório, né, que esse conhecimento não se passa mais nos dias atuais. Sim. De geração para geração. Da forma como era antes. Como era antes, né? Então, qual é a grande oportunidade que a prefeitura tem que ter? É mostrar, sim, né? Talvez o avô viveu a vida inteira dele, né, nesta produção. O pai pegou uma transição. O filho e o neto já não mais, porque eles foram para a universidade. Se tornaram engenheiros, se tornaram arquitetos, se tornou médico, outros profissionais. Mas tem um componente que a gente tem que trazer, além de ser uma das grandes questões do mundo, a questão da produção alimentar, que a gente tem que se preocupar sim, a gente tem que se preocupar também com a inovação. Então, hoje, a gente tem aqui em Mogi das Cruzes produção de frutas que são, né, colhidas em Mogi das Cruzes, são cortadas, processadas, encaminhadas para o aeroporto de Guarulhos e em 24 horas estão na Europa. Esse processo, né, vamos dizer, de inovação, ele tem um valor agregado muito significativo para as cidades. Então, é este olhar que a gente tem que ter de deixar a agricultura tradicional, né, que antes não tinha um valor agregado, para que hoje tenha, sim, né, essa pujança, né, essa estratégia de olhar como que uma cidade pode, através de uma das principais atividades, né, econômicas dela, levar para outros patamares. Então, é um desafio que a gente tem, e é assim como a gente tem aqui a Associação de Engenheiros e Arquitetos, né, trabalhando com os profissionais da construção civil, a gente tem o Sindicato Rural, né, tem as associações agrícolas de Mogi que precisam nos ajudar, né, o próprio SEBRAE, a levar a outros patamares a agricultura, não só de Mogi, mas da região do Alto Tietê. Levar a tecnologia para a agricultura. Sem dúvida, né, nenhuma, né? Interessante. Ao meu ver, Mogi, assim como toda a região metropolitana, foi um local de refúgio, de fuga de muitas milhares, milhões de pessoas após a pandemia. Como que o município tem se organizado com esse boom de novos moradores, de novas habitações para cá? Na verdade, o Mogi já tem percebido essa migração de pessoas nos últimos 15, 20 anos, muito em função da sua qualidade de vida, né? A sua proximidade, tanto com a cidade de São Paulo, como a proximidade com o litoral, é estratégica, né? Então, a gente viu, um pouco antes da pandemia, né, o surgimento de muitos loteamentos, né, muitos condomínios residenciais, as pessoas realmente, muitas vezes, trabalhando 2, 3 vezes por semana de casa, né, e indo para São Paulo, pegando um trânsito só no momento que era extremamente necessário. Com a pandemia, a gente viveu um outro momento, onde a gente passou, através das plataformas digitais, né, aprender a se relacionar, né.
Então, muitas vezes o empresário ele fazia uma ponte aérea São Paulo-Rio para fazer uma reunião lá de 2 horas. Hoje isso já não Acabou. acontece mais. Ainda bem. Né? Já não acontece mais. E da mesma forma é o ambiente urbano. Então a gente tem que entender como que a cidade está se preparando para isso. A grande questão de Mogi não é a questão populacional, porque o seu território ele já está, através do seu plano diretor, ordenado. Então a gente tem as regiões previstas de crescimento. Região César de Souza, a região da Avenida das Orquídeas. A grande questão que a gente tem, Kelly, que a gente tem que pensar é como essas pessoas vão viver nessa cidade. A qualidade ambiental, a qualidade de vida urbana. Né? Não adianta nada eu morar num bom condomínio, né, ter uma habitação adequada, né, com várias comodidades que a gente tem no dia a dia hoje, se na hora que eu tenho que sair da minha casa para fazer um supermercado, fazer uma padaria, eu tenho que pegar um carro e andar mais de 15, 20 minutos. Então, essa é a cidade que a gente tem que pensar. Né? Para quem que a gente está construindo essa cidade? Para nós, pessoas, né? Então, onde a gente pode fazer as nossas atividades diárias, levar um filho para a escola, ir para um supermercado, com pequenos deslocamentos, que é o que a gente chama de centralidades multifuncionais, ou uma cidade espraiada que exige grandes deslocamentos e eu acabo perdendo a minha vida dentro de um carro ou dentro do transporte público. Então, este é o modelo de cidade que, através do plano diretor, a gente está mudando também essa cidade mais monofuncional, que exige grandes deslocamentos, para uma cidade mais compacta, para uma cidade mais multifuncional, onde eu possa fazer essas atividades muito próximas. E quando as pessoas vêm de fora, elas vêm procurar justamente isso. Né? E aí a cidade tem que estar preparada para receber esse contingente de pessoas que vem atrás dessa qualidade, mas que também tenha oportunidade de desenvolvimento econômico. Né? Vou te dar um caso aqui. A região da Avenida das Orquídeas é uma das regiões que mais vai se desenvolver na região de Mogi das Cruzes. É em Brás Cubas. Brás Cubas. O que acontece? Hoje a gente tem aqui uma das grandes... Olha, eu vou relacionar a questão da agricultura com a questão do desenvolvimento econômico. A gente tem uma das maiores empresas de tratores, que era a Valmet, a Valtra, e hoje chama AGCO. E ela vai ampliar o seu parque de engenharia dentro da cidade, porque ela está trazendo uma nova linha de produção de tratores, que chama Fendit, é como se fosse a Ferrari dos tratores. E para isso, o que ela precisa? Ela vai gerar o desenvolvimento econômico, mas vai contratar mais de 300 engenheiros. Olha. Isso muda o perfil econômico numa cidade. Não só do ponto de vista desses engenheiros, que muitos deles estão estudando as nossas universidades e seriam talentos que se deslocariam da cidade para uma oportunidade de emprego em São Paulo. Sim. Ou algum outro mercado de grande cidade. Então, a gente acaba retendo esse talento local. Né? A própria construção civil, essas pessoas vão morar aqui. Então, tem um desenvolvimento econômico, né, da construção civil com unidades habitacionais, né, novos empreendimentos comerciais. Então, olha como acaba trazendo uma nova dinâmica para a cidade, né? E isso é muito importante. Esse é o olhar que o prefeito Caio Cunha tem, da gente não colocar, né, as cestas, o ovo, numa única cesta. A gente tem que ter um grande portfólio de atividades para que a cidade de Mogi das Cruzes possa também privilegiar a sua agricultura, olhar como centro antigo, como que a gente faz a gestão disso, né? Mas para esses novos espaços de desenvolvimento urbano, que eles possam receber essas novas dinâmicas que a gente tem no mundo atual. Bacana. Cledson, o CREA aqui no regional, junto com a associação, vocês absorvem, vocês têm contato, parceria com as universidades aqui no município? Sim, inclusive com as universidades nós temos um trabalho, e cada vez estreitando mais, que é justamente fazer um trabalho para apresentar, primeiramente, junto com a associação, apresentar o CREA São Paulo, para que cada vez mais os profissionais saiam sabendo o que é o conselho. Né? Muitas vezes, infelizmente, tem profissionais que saem e que não sabem realmente o porquê do CREA São Paulo. Né? Então, a gente tem um trabalho, sim, juntamente com a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Mogi, como nas demais também associações da região, de estreitar esse relacionamento e levar o CREA São Paulo cada vez mais presente no dia a dia daquele profissional, daquele futuro profissional. Porque eu entendo que essa geração nova de profissionais,
não tem muita conexão, né, com esse tipo de discussão de comunidade, associação, o próprio conselho, né? Você pensa assim, eu vou pagar um conselho, a anuidade de um conselho. Às vezes parece tão distante, Sim, né? sim. E eu entendo como um desafio trazer Sim. esses profissionais, inclusive os mais jovens, para essa mesa de Sim. debates, né? E ouvindo você falar que uma empresa vai abrir 300 vagas para uma atividade específica, eu imagino que a universidade ela tem que estar atuando muito Sim. com o município para poder, inclusive, encaminhar esses profissionais, né? Eu acho extremamente importante. O interessante também é que recentemente a gente tem uma modalidade dentro do CREA que é o estágio visita. Então nós fizemos uma primeira etapa que é justamente são alunos de todo o estado de São Paulo, eles entram, inclusive essa semana nós estamos ainda tem algumas vagas. Então no primeira turma vieram 40 de diversos municípios do estado de São Paulo, passaram 4 dias lá entendendo como funciona o CREA. A gente entendeu também que fica muitas vezes que acontece, muitas vezes é difícil da gente atender todas as universidades. A gente começou a fazer de lá para cá, trazer o aluno. Então, o aluno entra dentro do CREA, ele vai conhecer a estrutura do CREA São Paulo, ele vai participar de uma plenária do CREA São Paulo, ele vai entender como que é despachar um processo como um profissional, ele vai entender a fiscalização. A gente destinou esses 40 que vieram, nós pegamos, colocamos no nosso veículo com toda a segurança e levamos a campo para explicar como funciona a nossa fiscalização. Então teve um primeiro momento, agora nós entramos no segundo agora, e é justamente isso, essa sinergia do aluno, né? A gente tem que aproximar de alguma forma. E não dá mais, logicamente, a gente é um conselho aí com quase 90 anos de idade, não dá mais para a gente esperar o formando vir. A gente tem que entrar nas universidades, né? Então isso aí é de extrema importância e a gente está fazendo esse trabalho sim, né? E logicamente a associação e também e um papel importante da associação também é justamente isso, que quando ele se formar ele também vir para a associação para continuar aquela capacitação profissional dele, né? Então quando nós adentramos uma universidade nós nunca vamos só criar São Paulo, nós vamos juntamente com a Associação de Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes, como toda a região, para levar ali, eles falar o associativismo, que é importante, né, o porquê de se associar, e a gente apresentar também o CREA São Paulo. A autarquia é uma autarquia federal, né? A gente não consegue fugir muito do nosso objetivo, mas é importante a gente... E hoje, o formando que sai de uma universidade, hoje, ele sai com a cabeça totalmente tecnológica, então... E transformar o olhar, né? Sair de de algo um pouco assim burocrata, que eu entendo que alguns municípios estão fazendo isso. Mogi das Cruzes, eu percebo, eu saio, né? Eu tô de fora, eu enxergo que as prefeituras estão cada vez mais próximas das pessoas, né? Tá saindo daquele olhar de burocrata, de órgão público, que nada anda, que tudo é engessado, para uma conversa, para um debate. Eu vejo muita vitalidade disso no governo do prefeito Caio. E eu acho que esse é o caminho para a gente poder criar experiências novas e as pessoas poderem olhar para a atuação de vocês de uma maneira diferente, que eu acredito que tenha que ser assim. O que a gente percebe também, inclusive dos órgãos públicos, né, as prefeituras e tudo mais, está todo mundo focado no mesmo objetivo. Governo do estado, prefeituras, sistema nosso profissional. Até voltando um pouquinho na parte ambiental, a gente tem um trabalho que é desenvolvido pelo governo do estado, que é um grupo de fiscalização integrada do governo do estado, que o CREA São Paulo participa junto com o Cresce, junto com Polícia Militar, Polícia Civil, secretarias de diversas municipalidades, que é justamente em loteamentos clandestinos, porque com esse avanço também, aconteceu a pandemia, com esse avanço também, muitas vezes, da cidade grande, de uma São Paulo, tá do jeito que está em matéria de violência e tudo mais, eles acabam vindo para uma área mais residencial, mais tranquila. E muitas das vezes também vem muitos especuladores. Então, junto com o governo do estado, o que nós vamos fazendo hoje? Tem muitos loteamentos que dão aquele maquiada de irregular. Às vezes você vê uma construção e quando você vai ver, tem ali. E qual que é o papel do CREA São Paulo? É que ali naquele loteamento realmente não tem um profissional do nosso sistema maquiando aquela possível construção irregular.
porque muitas vezes acabam construindo, né? E o cresce também o corretor de imóveis que acaba vendendo um loteamento irregular. Então a gente vê hoje que é uma consciência muito grande de anos para cá, coisa que se você, muitas vezes o munícipe, a pessoa que de repente pegava uma área ambiental, ele invadia com o quê? Com o objetivo de regularizar posteriormente. E hoje a ação do município, a ação da prefeitura, do governo do estado e do CREA é justamente inibir. Hoje mesmo nós estamos fazendo uma ação em Guarulhos que nós estamos, juntamente com a prefeitura, derrubando um loteamento. Uma obra irregular de mais de 1.000 metros quadrados. Hoje nós temos também a operação da OIDA, que é um grupo das águas, de defesa das águas, que é justamente na região de Embu. Então, quer dizer, hoje nós também temos uma ação junto com o governo do estado, né? Então, é assim, operação integrada em defesa das águas, OIDA, né? Então, nós estamos fazendo essa operação hoje lá. Então, assim, a gente está trabalhando muito com os municípios, junto com o governo do estado e tudo mais, para coibir todo e qualquer tipo de invasão a esses mananciais, invasão a áreas preservadas, para que não aconteça mais, né? A gente tem bastante aqui na região. Perfeito. Secretário, falamos assim de tantas coisas aqui, do próprio plano diretor, da lei de parcelamento, da revisão e essa lei de inspeção predial. E você comentou que vocês estão já sendo procurados por outros municípios, né? Queremos saber, né, Clécio? Sim, importante. Conta pra gente como que tá isso, como que é esse intercâmbio de municípios, que eu entendo que Mogi das Cruzes é a menina dos olhos do Alto Tietê, né? Todo mundo se espelha aqui nesse município, entendo que seja assim. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, aqui no Alto Tietê a gente tem uma grande parceria com os outros secretários municipais, né, com as prefeituras, porque a gente tem o CONDEMAT, que é o Consórcio Municípios do Alto Tietê. Então, mensalmente, nós, secretários de urbanismo, secretários relacionados à infraestrutura, meio ambiente, né, nós nos reunimos para justamente discutir as políticas comuns, né? A gente, quando tem muitas cidades, né, então você pega a divisa de Mogi com Suzano, que é a região de Jundiapeba, se você passar por despercebido, você não vai perceber nem que você saiu de um município e entrou em outro. Então, as políticas têm que ser comuns, porque o que é fundamental para nós é que o cidadão seja o maior beneficiado dessas políticas públicas, né? E lógico que, né, através da parceria com o CREA, a própria Associação de Engenheiros e Arquitetos que tem feito essa divulgação, é natural que boas notícias se espalhem por todas as outras regiões, né? Então, a gente tem recebido visita de outros municípios daqui de São Paulo, né? A gente recebeu recentemente a equipe de Ribeirão Preto para entender aqui justamente os avanços que a Prefeitura de Mogi das Cruzes tem, não só no sistema de aprovação digital, né, mas também das novas legislações, porque quando a gente está falando dessas inovações, Kelly, a gente precisa ter, sem dúvida, trazer a tecnologia, trazer a capacitação dos recursos humanos, seja internamente dos próprios profissionais da prefeitura ou externamente dos profissionais, né, da construção civil, os arquitetos, os engenheiros, mas a gente tem que ter fundamentalmente o alicerce legal, né? Sem essa lei de certificado de inspeção de predial, a gente não estaria aqui conversando hoje sobre o importante da gente zelar, né, pela preservação dessas edificações ou pelo bem-estar das pessoas que poderiam ocupar um edifício que não teriam suas condições de segurança, suas condições de habitabilidade, né? Então, essa troca é permanente entre as cidades. Eu acho que é um processo de participação social da sociedade civil, né, do poder público. O Clédson acabou de afirmar do próprio do governo do estado. A gente está começando a chegar num nível de entendimento aqui de políticas públicas do nosso país de interação, né? E isso tem que vir também, né, a nível nacional. Então, quando o CREA está lá no Confeia, né, e está estabelecendo, nós com os ministérios, hoje a gente retornou até o Ministério das Cidades, né? São políticas públicas fundamentais para que as nossas cidades se desenvolvam. Hoje nós estamos aqui falando de Mogi das Cruzes, que é uma cidade de 500 mil habitantes, situada do lado de São Paulo, que é uma mega cidade. Mas é muito diferente da realidade de Biritiba-Mirim ou de Salesópolis, que são cidades que precisam proteger o seu maior patrimônio, que é a riqueza natural, mas que não consegue se desenvolver, né, com atividades econômicas para que a gente possa receber esses engenheiros lá, né? Então, é um grande desafio que a gente tem, mas eu entendo que a gente está no caminho certo. Perfeito. Secretário, como Mogi das Cruzes vai estar daqui 15 anos?
Mogi das Cruzes, na verdade, tem um grande desafio, né? É que ele possa realmente sair dessa cidade que cresceu muito ao longo dos últimos 5 anos, 10 anos, e que se desenvolva. Para isso, a gente tem estratégias muito claras e definidas, que são o desenvolvimento das centralidades. Então, a gente não quer mais que o mogiano habite longe das áreas onde a gente tem essas infraestruturas, né? Não tem por que eu ir para as áreas de mananciais. É uma área, um território que eu tenho que preservar. Eu tenho que morar aqui na área onde já está urbanizada e essas regiões precisam ser qualificadas, que é o que eu acabei de falar para quem está nos assistindo. De cada mais vez a gente tem uma cidade mais multifuncional, onde tem habitação próximo do serviço, onde a pessoa possa morar perto do seu trabalho. E essa dinâmica a gente traz a integração de diversas políticas públicas, né? O bairro que a gente fala aqui, daqui a 5, 10 anos, 15 anos, com certeza a gente vai ter a extensão, a chegada do trem até César de Souza. Então, isso demora um tempo, mas é uma política pública que a gente está discutindo agora com a Associação de Engenheiros e Arquitetos, com a classe política. É o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje, que a gente vai. As cidades demoram muito, né, Kelly, para se transformar. Exato. A paisagem da cidade. Tanto do ponto de vista ambiental, que a gente tem que preservar, reconhecer que sim, né, que a gente teve erros no passado, como ter construções muito próximas da área da várzea do Rio Tietê, que traz problemas seríssimos, né? A gente viu no próprio litoral paulista esse ano os grandes colapsos estruturais que a gente teve por ocupações em áreas indevidas, né? E a cidade de Mogi das Cruzes tem hoje um portfólio muito claro dessas legislações, muito contemporâneas, à frente do seu tempo, para entender quais são as oportunidades que vão realmente aparecer e que a gente continue fazendo a diferença e o desenvolvimento econômico. Esse é o objetivo maior, né? O prefeito Caio Cunha traz ainda uma inovação além do nosso tempo, né? A cidade de Mogi das Cruzes hoje tem 462 anos e a gente já está na prefeitura de Mogi das Cruzes pensando com a sociedade civil um plano muito importante, que chama Plano Mogi 500 anos. Como que a gente vai estar daqui 38 anos, né? Como que a população... A gente está fazendo um trabalho, e depois gostaria até de voltar a conversar com você aqui, pensar na geração do futuro. Perfeito. Hoje nós estamos construindo uma política pública pensada na primeira infância. Quanto mais eu invisto numa criança de 0 a 6 anos, hoje, que ela está tendo o desenvolvimento cerebral dela, o desenvolvimento motor, cognitivo, e essa cidade tem que ser pensada para essas crianças, né? E é um trabalho muito interessante que a gente tem feito em diversas áreas e, sem dúvida nisso, é o que vai garantir que Mogi das Cruzes seja uma referência em desenvolvimento urbano sustentável. Perfeito. Kátia, já anota aí. Eu acho essa discussão incrível, porque eu acho que a associação faz muito parte dessa discussão da Mogi 500 anos. Fantástico. E eu vou diminuir um pouquinho do tempo, porque o trabalho do CREA torna-se mais dinâmico do que uma paisagem de município. Cledson, como que o CREA quer estar aqui há 10 anos? Olha, a gente entrou numa revolução muito grande de alguns anos para cá. Em 5 anos, a gente já tem muitos dos nossos serviços já digitalizados, né, numa plataforma totalmente digital. Esperamos cada vez estar cada vez mais digital. A gente pretende mesmo que fortaleça também a imagem nossa perante o profissional. Acho que é a maior busca nossa. A gente até fala, eu sou profissional também no sistema, então a gente tem que valorizar, né, cada vez mais buscar que o profissional veja o CREA como um parceiro, né, um parceiro do sistema, né? Então, e não como um conselho arrecadador. Eu acho que é a nossa imagem mesmo, né? Eu acho que em matéria de fiscalização a gente está cada vez mais numa crescente. A gente terceirizou muita atividade nossa, assim, em matéria de recursos, né? Recursos de veículos, tudo mais. A gente tem uma frota hoje totalmente importante para a gente, né? Que é uma frota terceirizada, que a cada 30 meses nós trocamos. Toda a parte de sistema de computadores também é outsourcing, a gente sempre muda o melhor tecnologia que tiver. Então, seria a nossa imagem. Eu acho que o objetivo nosso é melhorar a nossa imagem daqui a 10 anos, voltar aqui e falar, melhoramos bastante nesse quesito. E só ressaltando, fico muito feliz aí de ter um secretário, né, da atividade nossa, né, também um técnico, né. Eu acho que quando uma cidade tem um técnico à frente, é totalmente diferente. E isso daí é o que o CREA mais busca também. Na região tem muitos secretários muito bom mesmo. A gente fica muito feliz de ter grandes parceiros como o Cláudio aí e também os outros municípios aqui da região.
Perfeito. Eu fico muito feliz de ver o trabalho que vocês realizam e a forma como vocês comunicam isso. E aí, puxando sardinha para o meu lado, eu acho que um dos grandes diferenciais do trabalho, tanto do CREA, quanto da Prefeitura de Mogi, quanto da associação, é a preocupação que vocês têm em comunicar isso. Porque, como a gente estava conversando antes, Clédson, com toda certeza vocês já trabalhavam tudo isso antes, mas não era mostrado, divulgado, comunicado. E esse episódio, esse trabalho que nós estamos fazendo com a associação, vem dessa preocupação da gente mostrar o que tem sido feito. Então, eu, como uma comunicadora, eu só tenho a parabenizar vocês, porque vocês têm essa preocupação de imagem, de levar isso, né? De tornar acessível, de entrar no celular da população, de estar presente, que eu acho que esse que faz a diferença, né? Muitas coisas, muitos erros aconteceram, mas muitas coisas boas aconteceram no passado também, e as pessoas talvez não tiveram a oportunidade de ter acesso ao que foi pensado, né? Como você mesmo disse, secretário, o que vai ser feito quando o Mogi fizer 500 anos, na verdade, está sendo feito agora. E nós temos essa função de comunicar, de trazer, porque quando a gente comunica, a gente faz com que as pessoas façam parte do debate, né? Elas se sentem, elas têm esse pertencimento de, poxa, estou fazendo parte disso, né? Talvez não estejam daqui a 38 anos, mas elas fizeram essa parte. E eu estou muito feliz de poder intermediar esse projeto com vocês, viu? Meus parabéns. E já falando nisso, vocês ficaram muito preocupados com o tempo, mas a gente está acabando. Foi um bate-papo super gostoso. Legal. E antes de cada um fazer as suas considerações finais, fala onde a gente encontra vocês na comunicação, nas redes sociais, quais são os canais oficiais. Pode falar, secretário. Na verdade, a gente segue à disposição tanto do ponto de vista real na prefeitura, né, diariamente lá. Muitas vezes o cidadão ele se desloca até a prefeitura para ver o secretário, conhecer as nossas atividades, né? Então, a gente segue na prefeitura e nas redes sociais da própria Prefeitura de Mogi das Cruzes tem todos os nossos dados lá e a gente vai sempre estar à disposição de vocês. Aproveita a oportunidade, Kelly, desse bate-papo super gostoso. Foi super rápido. Eu falei, era rapidinho. Ela vai, com o jeito dela e com o talento, vai conquistando a gente aqui com os assuntos. E acho que foi muito bom para a gente trazer potência para o que a gente está fazendo. É um pouco do que você disse, né? A comunicação com você aqui trouxe potência para um trabalho que é extremamente técnico, mas muito importante para a sociedade. E agradeço o convite, à associação e a você por conduzir os trabalhos hoje aqui. Eu que agradeço, secretário. O munícipe que quiser contato direto com a Secretaria de Urbanismo? Pelo site da Prefeitura tem todos os nossos telefones, os e-mails, é só entrar nas redes e vai ter acesso direto aos nossos contatos. Maravilha. Mas as redes sociais da Prefeitura, vocês são bastante ativos, isso é bem, bem importante. Sempre antenados. Isso. E você, Clédson? Bom, nossas redes sociais, né? Site do CREA São Paulo, www.cresp.org.br, Facebook, Instagram, Twitter. O meu pessoal, né, eu tenho um telefone, até ontem estava falando com o presidente, a gente começar a dar mais a cara mesmo na região. Eu sou responsável pela fiscalização de toda a região. Tenho um telefone corporativo, então deixa à disposição. 011 99479 3084. O que precisar do CREA São Paulo, a gente fica à disposição com todo o nosso efetivo de fiscais, de equipe do nosso apoio administrativo. A gente fica à disposição de todos os munícipes de Mogi e região. Maravilha. Bom, eu sempre termino o episódio perguntando para os entrevistados se eu deixei de fazer uma pergunta que vocês gostariam assim muito de responder. Clédson, eu deixei de fazer alguma pergunta que você gostaria de ter dito, algum assunto? Eu gostaria de ressaltar só que nós vamos ter nesse final de semana um encontro no Colégio Regional de Inspetores, né, que são justamente conselheiros, inspetores, toda a parte colaborativa do CREA São Paulo. Nós vamos ter um colégio justamente para discutir atividades de cidades inteligentes. Então vão ser quase 800 profissionais lá em Atibaia, né? Nós vamos ter uma discussão muito interessante e é uma segunda fase para um preparatório a nível estadual que vai ser em agosto, né? Então com quase 3.000 profissionais discutindo o mesmo assunto para de repente apresentar para o governo do estado alguma solução para os 645 municípios do estado de São Paulo. Então é um trabalho muito legal que a gente vem desenvolvendo através do presidente Vinícius aí 2 anos para cá, começamos o ano passado, esse ano estamos dando continuidade para apresentar esse projeto para o governo do estado. Perfeito.
E você? Em relação ao certificado de inspeções prediais, acho que a gente contemplou todos os assuntos, acho que a gente pôde explorar ainda mais essa visão urbanísticas, mas já fica aqui o meu pedido para voltar para falar mais com você sobre Mogi 500 anos. Tá anotado, né, Kátia? Eu também quero muito falar desse assunto. Vamos voltar, com certeza. Obrigado pelo convite. Gente, agradeço Obrigado. o tempo, a energia, a disposição de vocês para esse projeto. Agradeço a associação na figura do presidente Mauro Rossi. Agradeço a Kátia, sempre presente, sempre parceira. Agradeço aos estúdios por mais um episódio extremamente enriquecedor. Já vai estar no YouTube da associação, já nos canais de comunicação do meu podcast. E, em breve, cortes dos principais momentos dessa entrevista aí, rodando o Instagram, TikTok, LinkedIn, tudo para a gente poder pulverizar essas informações tão importantes que nós discutimos aqui. Eu agradeço, obrigada pela sua audiência. Até o próximo episódio.